Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto no mínimo importante. Eu já recebi várias mensagens de anfitriões de vocês me perguntando como que eu faço no check-in, no check-out, os horários de entrada, os horários de saída, como que a gente configura isso, como que a gente se prepara para isso. Enfim, tem muitas coisas que envolvem simplesmente, essa questão check-in, check-out, pode ser bem complexa e a gente tem que entender exatamente como fazer para não fazer agadas, certos? Então vamos pro vídeo. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: eu vejo muitos anfitriões iniciantes que não entendem muito bem o que é o horário de check-in e o que é o horário de check-out. O cara coloca o check-in às 10 horas, por exemplo, da manhã, e o check-out às 11 horas. Até aí, tudo bem. Só que, se você for pensar, se você trabalha com reservas para o mesmo dia, e você tem, por exemplo, o cara ficou 3 dias, ele vai sair às 11 horas, só que já tem uma outra reserva que vai entrar às 10. Você já entendeu, né? Você fala, pô, mas se o check-in é às 10 e o check-out é às 11, isso aqui não tá funcionando. Porque e se o cara chegar às 10 horas e o cara sair às 11 horas? Como é que vai fazer? Eles vão compartilhar o espaço? Não tem como. Você precisa limpar o espaço também para o próximo. Então, o que é o check-in? O check-in é a hora que você estabelece de entrada. Então, no meu caso, eu vou sempre dar o exemplo que eu faço, porque é mais fácil de entender. O meu check-in de todos os apartamentos é às 2 horas da tarde. Ou seja, a partir das 2 horas da tarde é a entrada dos hóspedes, tá? Então, se ele quiser chegar 3 horas, 4, 5, 10, 11 horas, meia-noite, ele pode chegar, desde que ele chegue depois das 2 horas da tarde. E o check-out é até meio-dia. Isso quer dizer o quê? Que até meio-dia ele pode sair do apartamento. Mas ele pode sair às 6 horas da manhã, às 8, às 10. Tudo depende também da forma com que você trabalha os check-ins e os check-outs. Você faz check-in presencial? Você faz check-out presencial? Como é que você opera o seu check-in e check-out? Então você tem que pensar nisso antes de estabelecer o seu padrão. Como é que você vai fazer? Então, se eu tenho check-out meio-dia e eu check-in 14 horas e eu permito que no mesmo dia tenha entrada de outros hóspedes, né? Então, por exemplo, várias situações, como eu aceito reserva para o mesmo dia, já aconteceu de, por exemplo, eu ter um check-out meio-dia e às 14 horas já tem gente para entrar, né? Isso é bem frequente e a gente já está acostumado com isso. Então a gente tem 2 horas para arrumar o apartamento. Então, são apartamentos pequenos, né? Então são fáceis de limpar e ter a manutenção. Aí você me pergunta, mas e se o cara não sair no horário? Então assim, sempre vai ter o e se. De qualquer maneira, se a pessoa atrasar meia hora ou qualquer coisa do tipo, sempre vai ter, meio-dia vai ter alguém lá para fazer o check-out daquela pessoa. Sempre, 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 sempre. Se ela sair 10 horas da manhã, se ela sair 8 horas da manhã, tá livre o apartamento, tudo bem. Mas se o cara atrasar, a gente vai interfonar com muita educação, não é mesmo? Olá, fulano, tudo bem? Olha, precisamos arrumar o apartamento. Você já está saindo? Tudo bem, a gente espera mais uns minutinhos e tal. Porque não é agradável, né? Você fala, filho, já acabou, sai daí, rapaz. Não, né? Então você tem que entender a situação e ter um bom jogo de cintura para que você consiga fazer a sua operação dar certo. Pode ser que em um determinado momento você fala, putz, eu acho muito pouco tempo do meio-dia às 14 horas. E aí você pode estabelecer, em vez do check-out ser ao meio-dia, você pode colocar às 11 horas e o check-in às 3 horas. Vai de acordo com o que você acha que é melhor e o que é mais viável também. O problema disso é que se você tem um check-out muito cedo, pode ser que seja ruim, às vezes as pessoas estão dormindo ainda e tudo mais, ou check-out muito tarde, pode ser que a pessoa atrase o dia dela só para fazer o check-out e tal. E eu sou flexível um pouco com o early check-in e o late check-out, que eu vou explicar daqui a pouco o que são essas coisas. Então assim, como às vezes acontece da pessoa chegar exatamente às 2 horas, então a gente sempre tem uma boa margem, mesmo tendo 2 horas, para preparar o apartamento e tudo mais. E caso a pessoa chegue, talvez um pouco mais cedo, 1h30, por exemplo, como já aconteceu várias vezes,
a gente pede para ela esperar um pouquinho, se ela quiser deixar a mala dela lá e tal, só que ela só vai poder chegar depois das 2 horas, né, por exemplo. Como eu trabalho com self-check-in, inclusive tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, mesmo que não tenha entrada para aquele mesmo dia, a gente já deixa o apartamento pronto, né? Então a gente está lá meio-dia, por exemplo, e já deixa tudo pronto, porque aí se aparecer uma reserva no mesmo dia, o que é muito frequente, pelo menos da forma que eu faço, o apartamento já está pronto. Então o cara 10 horas da noite já vai ter o apartamento lá prontinho, bonitinho. Imagina se você não limpa o apartamento e tem reserva no mesmo dia. Das duas uma, ou você vai cancelar a reserva ou você vai correr de tudo quanto é jeito para arrumar o apartamento para aquela pessoa, né? Então você precisa entender essa estrutura de check-in e check-out. Daqui a pouco eu vou mostrar no aplicativo como é que você ajusta isso. E você não é obrigado a receber a pessoa no mesmo dia, se você não quiser. Você pode estabelecer intervalos, isso na plataforma do Airbnb, tá? Nas outras plataformas é diferente. Então eu quero estabelecer como regra que a partir do momento que uma reserva for feita, o sistema vai bloquear automaticamente um dia depois do check-out, né? O dia do check-out, na verdade, um dia antes do check-in, para você ter uma margem de segurança de que você vai ter tempo para arrumar o apartamento e tudo mais. Então, por exemplo, se eu tenho vários apartamentos para saírem no mesmo dia, eu já bloqueio esses dias para não correr o risco de não dar tempo. Então vai depender muito da sua necessidade. Uma coisa importante é, se você entrega a chave na mão do fulano, você pode estabelecer um horário de check-in, por exemplo, um intervalo de check-in. Então, por exemplo, você pode fazer check-in das 2 às 6 da tarde. Depois desse horário, você não vai poder mais fazer o check-in daquela pessoa. Você não vai ter como entregar as chaves na mão daquela pessoa, certo? Isso pode ser para casa de praia, apartamento, enfim. Por isso que eu gosto do self-check-in, porque vou te falar, por mais que você acompanhe o check-in e tal, as pessoas têm imprevistos, as pessoas param para comer, as pessoas têm voos que atrasam, as pessoas pegam trânsito, as pessoas têm N razões para não chegarem naquele horário que elas disseram que chegaria. Então, por exemplo, vou chegar às 3 horas da tarde, só que ela chega às 6, aí você fica lá o dia inteiro plantado esperando, entendeu? Se por você não tem problema, beleza, mas saiba que isso é uma decisão sua, né? Não quero gastar com fechadura eletrônica, não quero ter esse trabalho, não dá porque não sei o que, tudo bem. Então você estabelece um padrão para você também não ser prejudicado. Só que também, de certa forma, você tira um pouco da flexibilidade do cara chegar a hora que for mais apropriada para ele. Então, por exemplo, eu vou viajar e aí eu não sei direito que horas que eu vou chegar, né? Eu reservei recentemente um lugar e eu não sei ao certo exatamente a hora que eu vou chegar. Eu até prefiro que seja o self-check-in, porque eu também não quero que a pessoa fique me esperando lá e tal. Puta, é meio ruim, né? Você fica meio que... É aquela coisa de marcar horário e chegar atrasado, ninguém gosta, né? E o check-out é a mesma coisa. Se você, por exemplo, imagina se o cara vai sair 6 horas da manhã e você quer estar lá certinho no check-out para verificar se está tudo em ordem, se o cara não quebrou nem nada do tipo, por exemplo, entendeu? Eu não tenho esse problema, porque as coisas que estão lá, se quebrarem, elas são de fácil reposição, não são caras e tudo mais. E ainda assim tem o seguro do Airbnb, então para mim eu não faço questão de estar presente no momento do check-out. E isso também confere um pouco mais de flexibilidade se a pessoa quiser sair antes. Tem gente que sai 4 da manhã, às vezes ela vai pegar um voo cedo, sai 4 da manhã, não dá para eu ficar me deslocando, indo e voltando e tal, só por uma questão de chave. Então essa questão do check-in e check-out é, essencial. Agora eu vou para a parte prática. Vamos entrar aqui no aplicativo, tá? Aí você aperta em anúncios. Como eu tenho vários anúncios, eu preciso selecionar um deles. Então, por exemplo, eu vou selecionar esse. E aí eu venho aqui em configurações de reserva. Aqui calendário, tá vendo? Calendário, configuração de disponibilidade. Você tem o check-in e check-out, tá vendo? Então você clica aqui e você tem, chegar depois das 14 horas. E chegar antes, por exemplo, se o cara quiser chegar antes das 14 horas, você é flexível ou não? Eu sou flexível, vou chegar lá na questão do late ou early checkout, né, check-ins e tal. E aqui o checkout, por exemplo, sai antes
de meio-dia, tá? Então você tem que ter em mente que é importante você não encavalar as coisas, senão você não vai conseguir operar direitinho, a não ser que você tenha um intervalo de um dia, né, para fazer a mudança, a limpeza e tudo mais. Então você vem aqui, né, e aí você seleciona, ó, você tem a opção de tudo para poder cadastrar aqui certinho, tá? E aí como é que você faz para bloquear aquele imóvel, o seu imóvel, por um dia ou 2 dias, para que você não tenha o risco de ter reserva para o mesmo dia. Então aqui, por exemplo, ó, configurações de disponibilidade, você clica aqui e tá aqui, ó. É tudo muito fácil de entender. Aqui então você tem aviso prévio. Quanto tempo de aviso prévio você precisa antes de um hóspede chegar? No meu caso, eu coloco no mesmo dia, tá vendo? Ó, eu cliquei em cima e aparece aqui, ó, mesmo dia eu posso receber aquela pessoa, porque eu já sei que na minha operação já vai estar preparado para esse cara. Mas você pode colocar aqui, ó, pelo menos um dia de aviso prévio, 2 dias de aviso prévio, 3 dias, 7 dias e tudo mais, né? Nesse caso é mais para reserva instantânea, né? Esse é um ajuste para a reserva instantânea. De qualquer maneira, eu não preciso de aviso prévio. Para mim, a pessoa pode reservar no mesmo dia, a hora que ela quiser, até um determinado horário, que é aqui, ó, horário limite para reservas no mesmo dia. Então, por exemplo, se eu estou pesquisando, né, eu como hóspede, e deu um problema, ou sei lá, eu cheguei na cidade e eu não reservei nada, reservei de última hora, você pode configurar aqui, ó, por exemplo, eu posso receber as pessoas até 20 horas, até as 8 horas da noite, a pessoa pode reservar e entrar na hora no apartamento, tá? Mas você não é obrigado, você pode, por exemplo, colocar esse aviso prévio de que reservas instantâneas só vão ser feitas com esse aviso prévio de X dias que você configurar, tá? E aqui tem tempo de preparação. Essa configuração é para disponibilizar que o calendário seja bloqueado automaticamente pelo Airbnb um dia depois do check-out e um dia antes do check-in. Então, por exemplo, se o cara vai entrar no dia 2, então o Airbnb vai bloquear o seu dia 1 até o dia 2 e ele vai bloquear, por exemplo, se o cara sair no dia 5, ele vai bloquear no dia 5 para o dia 6. Ele vai te dar um dia de segurança entre check-in e check-out para que você tenha condições de arrumar aquele apartamento, né? E você pode colocar mais tempo de preparação, você pode colocar 2 noites antes e 2 noites depois. Como no meu caso não tem tempo de preparação, porque o meu tempo de preparação é sempre nos intervalos do check-in, entre check-out e check-in, então não tem problema nenhum. E aqui tem mais uma outra coisa, reservas futuras, né? Eu gosto de colocar 3 meses, pode ser que tenha um evento lá na frente que eu ainda não saiba que vai acontecer e os meus preços estão mais baixos do que o normal, né? Do que o que aquele evento exige que seja, né? Sei lá, um Rock in Rio, um Lollapalooza, que você consegue aumentar o preço por uma questão de demanda, então você consegue controlar por aqui. Aqui você tem a duração da viagem também, ó, estadia mínima 1 noite e estadia máxima 60, você pode mexer nisso. Tem um vídeo que eu vou falar sobre isso. Dependendo da ordem de publicação aqui, eu não lembro qual que vai ser, se já foi publicado. Se já foi publicado, está aqui. Se não foi publicado, aguarde que vai chegar. E agora, como é que funciona se o fulaninho quiser entrar antes ou quiser sair depois? Que é o que a gente chama de early check-in, ou seja, check-in mais cedo, né? O check-in antecipado. Então, se você estabelece que o check-in é às 2 horas da tarde e o cara fala, vou chegar às 10 horas. Você tem que ter aí um procedimento para estabelecer o que você vai fazer. E o check-out é a mesma coisa. Como eu faço? Se eu tenho um apartamento pronto, livre, vamos supor, hoje não tem nenhum check-in previsto, mas amanhã tem. Se o cara quiser chegar 1 hora da tarde, meio-dia, eu falo que não tem problema. Eu falo, não, pode entrar lá, ó, já vou liberar para você a senha e tal, e a pessoa pode entrar antes do horário do check-in. Mas eu coloco essa opção como flexível e dependente de disponibilidade, porque assim, eu tenho alguns processos. Se o cara quer chegar muito antes, tipo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, ou até antes, 4 horas da manhã, eu vou cobrar um adicional de 50% daquele período, né, da estadia, porque ele está entrando muito antes do horário de check-in, né? Agora, se é um pouco antes, 1 hora, se o meu horário de check-in é 2 horas, ele vai chegar 1 hora, meio-dia, até meio-dia, um pouquinho eu consigo liberar. Agora, antes disso, aí eu já falo, olha, existe um custo adicional de tanto, se ele quiser, beleza, se ele não quiser, tudo bem. Mesmo porque
Se eu libero a entrada desse cara antes, e por mais que não tenha ninguém naquele período, pode ser que apareça uma reserva que vem justamente a calhar no check-in daquele cara. Então o check-out da Maria vai cair no dia do check-in do João, entendeu? E aí não dá, né? Então você não pode prometer uma coisa para um sem bloquear aquilo lá. Então o que eu faço? Eu falo, olha, se você quiser garantir a sua entrada, tipo 10 horas da manhã no apartamento, não tem problema, eu vou te cobrar 50% da estadia e eu já bloqueio a data para você. Não corre o risco de ninguém reservar e sair naquele dia. Agora, se você quiser ficar sujeito à disponibilidade, por exemplo, né, aí a gente só vai saber um dia antes para saber se vai dar para sair ou não vai. Então você tem que entender isso. E o late checkout é exatamente a mesma coisa. O cara fala assim, Rômulo, meu voo é 8 da noite. Posso ficar no apartamento até às 6? O que você vai ter que fazer? Ou você vai bloquear aquela data, né, e fazer o mesmo procedimento do early check-in. Se não tiver ninguém, você tiver afim, tiver tranquilaço, aí, beleza, pode ficar, tudo bem. Se você quiser cobrar, também você estabelece isso, explica, né, e tudo mais, ou a pessoa sai ao meio-dia e tudo mais, né. Então, toma cuidado com isso também para que você não libere uma coisa, esquece que liberou e aí vem uma outra reserva no meio, e aí você fala, puta, mas eu liberei para o cara sair mais tarde, o cara vai chegar, aí dá aquele rolo. Então configura direitinho o seu check-in e check-out para não ter problema. Eu te mostrei aqui como é que faz. No computador também é a mesma coisa, né? Só com layout diferente. E é isso, tá? Espero que você não tenha problemas em receber as pessoas e tudo mais. Às vezes a pessoa pode achar ruim, Rômulo não está deixando eu sair mais tarde, mas a regra é regra, ué. Se ele quiser, infelizmente, ou dá ou não dá, não posso fazer nada. Mas, em geral, eu não tenho problemas com esse tipo de situação, porque acho que tem que saber lidar, tem que saber falar, tem que saber se colocar para fazer o negócio direitinho. E, por fim, né, como eu não entrego as chaves em mãos, eu consigo flexibilizar o check-in da pessoa e o check-out dela. Então, se ela quiser sair 6 da manhã, ela pode. Se ela quiser chegar meia-noite, né, a partir do horário de check-in, obviamente, ela pode chegar, entrar com a senha e beleza. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha esclarecido muitas das suas dúvidas. Qualquer dúvida que você venha a ter e que eu não respondi aqui embaixo, nesse vídeo, responde aqui embaixo nos comentários que eu te dou uma forcelis, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye.